Filosofia é fácil. Isso, você já sabe que filosofia é muito fácil. Você que vem acompanhando o nosso canal está compreendendo o pensamento filosófico aí passo a passo. Se você está vindo pela primeira vez, aproveite então para nos seguir e acompanhar todo o curso de filosofia. Hoje vamos conversar sobre Michel Foucault. E quando a gente fala de Foucault, a gente fala essencialmente da sua principal obra, Vigiar e Punir. Nessa obra, Foucault vai falar sobre a questão do poder. E o poder para Foucault não é algo estático, não é algo que está definido apenas em algum canto ou em algum objeto, mas que ele está permeando em todas as áreas da existência humana. Foucault vai defender a existência de três poderes que vão agir sobre o indivíduo. O indivíduo em sociedade, ele acaba sendo submetido a três poderes. O primeiro, o poder disciplinar. Ciliano, e o que é o poder disciplinar? Ora, o poder disciplinar é um poder que age sobre você mesmo. É você que acaba se controlando. Disciplina é autocontrole. Então, a pessoa disciplinada é aquele indivíduo que ele mesmo se fiscaliza. Mas existe também o poder do Estado-nação. O poder do Estado-nação é o poder, então, que uma cidade, que um Estado, que um país, através das leis, estabelece sobre os indivíduos. E, por final, ele defende a existência do biopoder. E o biopoder é um poder que age sobre as massas. Na verdade, o biopoder, ele é uma ideia que permeia a cabeça das pessoas e que garante, então, a dominação. Então, vamos dar um exemplo sobre esses três poderes, como eles agem sobre o indivíduo? Digamos, então, que um indivíduo ele fica com muita raiva de outro e resolve matá-lo. O cara pega, então, uma faca e vai matar o outro indivíduo. Porém, na hora em que ele vai esfaquear, o primeiro poder age sobre ele. O poder disciplinar. Esse indivíduo aprendeu, quando criança, que você não deve machucar outra pessoa, que isso é errado. Então, a disciplina vai agir sobre ele. Ele mesmo vai se controlar. Ele vai controlar suas emoções e não vai cometer o crime. O primeiro poder agiu sobre ele. Ciliano, mas ele não conseguiu se controlar, ele não é disciplinado. Aí o segundo poder age sobre ele. O poder Estado-nação. Ele lembra, quando ele vai cometer o crime, ele lembra que se ele cometer o crime, ele vai ser preso, ele vai ser punido. E dessa forma, ele volta atrás e não comete o crime. Porque o poder do Estado-nação agiu sobre ele. Se ele cometer o crime, ele vai ser punido pela lei. Ora, mas digamos que também esse poder não vá surtir efeito sobre esse indivíduo. Esse indivíduo está com muita raiva, ele está indignado, ele não quer nem saber. Eu vou trocar, eu troco 30 anos, 40 anos na prisão pela a morte eterna do meu inimigo. Então, ele faz essa conta e para ele acha racional. É aí onde vem o terceiro poder que age sobre o indivíduo, que a gente chama de biopoder, o poder de uma ideia. Aí ele pensa, se eu matar alguém, eu vou ser castigado por Deus, eu vou para o inferno. Então veja, Deus, religião, inferno, são ideias, são concepções humanas que vão agir sobre o indivíduo e aí ele vai desistir de cometer o crime. Ele não desistiu porque ele foi disciplinado, ele não desistiu porque teve medo da punição à lei, ele desistiu porque teve medo de uma punição divina, ele teve medo de uma ideia. Então, o indivíduo ele é submetido a três poderes: o poder disciplinar, o autocontrole, o poder Estado-nação, a lei, o biopoder, uma ideia. Então, esses poderes agem sobre o indivíduo. Uma outra concepção importante em Foucault, na sua obra Vigiar e Punir, é a concepção do panóptico. Ciliano, e o que seria o panóptico?
O panóptico seria um sistema de vigilância constante, onde todos iriam promover a vigilância do outro. E dessa forma, a partir do momento em que todos são vigiados constantemente, você iria manter a ordem. Então veja que o pensamento de Foucault, ele está muito bem representado, por exemplo, quando você entra numa loja, quando você entra então numa farmácia, que lá tem câmeras de vigilância. Você vai se sentir inibido de praticar um crime, de roubar aquela loja, de roubar aquela farmácia, porque a câmera está ali. Agora me diga, quem garante que aquela câmera é uma câmera que está ligada naquele momento? Que naquele momento tem alguém olhando para aquela câmera? Você não sabe, mas você se sente inibido. E com isso, então, você não comete o crime e assim a gente mantém a ordem. Então, falar em Foucault é falar em ordem, é falar em disciplina, é falar então em poder como forma de garantir a ordem social. Belezinha? Viu aí como foi bastante fácil? É sim, filosofia é fácil!